falar sobre um tema bastante importante para a agricultura. Vamos falar sobre o boro, mais especificamente sobre as principais fontes de boro disponíveis no mercado, suas características e suas aplicações práticas. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcial Oliveira. Sejam muito bem-vindos ao canal Nova Safra. O boro é o micronutriente mais limitante na produção de várias culturas. Não é à toa que ele é chamado de macro dos micronutrientes, né? Você aí, produtor rural, você sabe a diferença de todas as fontes de boro disponíveis no mercado? Quais são as características e aplicações práticas de cada uma delas? Bom, nesse vídeo você vai descobrir quais são as principais fontes de boro existentes no mercado, quais são as principais características de cada uma e como utilizá-la de maneira correta. Antes da gente falar sobre as principais fontes de boro disponíveis no mercado, vamos falar um pouco sobre as funções do boro na planta. Bom, a primeira função que o boro exerce na planta é a formação e o fortalecimento da parede celular, ou seja, é a parte estrutural da célula. Além dessa função estrutural, o boro também participa na redistribuição e translocação de carboidrato. O boro também influencia na divisão celular, ou seja, no crescimento das plantas. Sem o boro não há crescimento, não há divisão celular. Desempenha um papel muito importante na reprodução das plantas. Ele é responsável pela formação do tubo polínico, ou seja, ele é responsável pela formação do grão de pólen. A ausência de boro nessa fase pode levar a graves problemas de polinização, reduzindo assim a produção de sementes e de frutos. Vimos aí sobre as funções do boro na planta. Agora vamos falar um pouquinho sobre as deficiências do boro na planta. A principal deficiência que o boro apresenta é a redução do crescimento em todas as partes da planta, seja ela na folha, na raiz. As raízes, gente, ele diminui, ele paralisa o crescimento das raízes. Já nas folhas, ocorre uma paralisação do crescimento das folhas. Ocorre em folhas novas, ocorre principalmente nos meristemas apicais, parte de crescimento da planta. Já nos frutos, ocorre uma deformação e a redução do crescimento. Então, recapitulando aí as deficiências do boro na planta. Na raiz, redução do sistema radicular, redução do crescimento das raízes. Nas folhas, redução do limbo foliar, redução no crescimento nos meristemas apicais, folhas assimétricas. Nos frutos, redução do tamanho dos frutos e frutos assimétricos. Vamos falar agora sobre as principais fontes de boro disponíveis no mercado. Primeiro, pessoal, vou falar cada uma delas aqui, depois nós vamos falar quais são as principais características de cada uma e como a gente vai utilizá-la na prática. Então, a primeira fonte de boro aí é o ácido bórico. É a fonte mais comum que a gente encontra no mercado, quase todo mundo utiliza ela, né? A segunda fonte de boro aí é a calemanita, mais conhecida também como borato de cálcio. A terceira é a ulexita, fonte de borato de cálcio e de sódio. A quarta é o bórax, fonte do borato de sódio. A quinta é o octaborato de sódio. Agora que já vimos quais são as principais fontes de boro disponíveis no mercado, vamos ver então quais são as características e quais são as aplicações práticas de cada uma delas. A primeira fonte que a gente vai ver é o ácido bórico. Ela apresenta uma boa solubilidade, ela em torno de 60 gramas por litro aí, em temperatura de 20 graus Celsius. Ela apresenta uma concentração aí em torno de 17 a 18%. Esta é uma fonte que está totalmente disponível para as plantas assim que aplicada. Só que dependendo do tipo de solo, da textura do solo, se for um solo mais arenoso, pode ocorrer lixiviações. Então tem que tomar bastante cuidado em relação ao tipo de solo que você está utilizando essa fonte de boro. Então a utilização prática dessa fonte de boro aí seria na utilização da dessecação, mas sempre atentando para aquele quesito que eu falei, a textura do solo, né? Que é muito importante. Solos mais arenosos pode correr o risco ali da lixiviação, né? Por ser uma fonte muito solúvel. Vamos então para a segunda fonte de boro, a calemanita. Essa fonte de boro, pessoal, ela possui uma baixa solubilidade e uma lenta liberação para as plantas. A concentração de boro dessa fonte varia de 10 a 16%. Em virtude de sua liberação mais lenta para as plantas, pode ser uma boa opção para solos arenosos, também para solos de textura média, visando assim uma menor redução da taxa de lixiviação.
Um fato muito importante que a gente precisa levar em consideração na utilização dessa fonte é a sua baixa solubilidade. Então, a aplicação dessa fonte deve ser a lanço, se possível misturada com algum fertilizante. Por quê? Já que essa fonte tem uma solubilidade muito baixa, a aplicação junto com um fertilizante irá aumentar um pouco a disponibilidade desse nutriente. A próxima fonte de boro que a gente vai falar é a ulexita. Essa fonte de boro apresenta baixa solubilidade em água e a sua disponibilidade no solo também é baixa. Essa fonte apresenta de 10 a 15% de boro e de 12 a 14% de cálcio. A utilização prática dessa fonte de boro, ela deve ser aplicada a lanço em área total para culturas anuais ou misturada em adubos ou algum tipo de fertilizante na hora da aplicação. Pelo fato da baixa solubilidade em culturas perenes, ela deve ser aplicada na projeção da copa e somente via solo. Essa fonte de boro também é uma boa opção para solos de textura média ou textura arenosa, em virtude de sua baixa solubilidade no solo. Já o bórax apresenta características de elevada solubilidade e tem um teor de boro de 10 a 15%. É uma fonte que pode ser utilizada no momento da dessecação em culturas anuais, pelo fato de uma alta solubilidade no solo, então você já pode estar aplicando ela pouco antes do plantio, ali perto do plantio. Para culturas perenes, como o café, por exemplo, pode ser aplicada na projeção da barra, ou também, se o produtor preferir, pode estar utilizando ela em mistura com os fungicidas, inseticidas defensivos, em aplicação via solo. Também é uma boa opção. A próxima fonte de boro que a gente vai falar é o octaborato de sódio. Essa fonte possui uma solubilidade bastante alta e também possui um alto teor de boro, em torno de 20 a 21%. É uma fonte que também pode ser utilizada na prática, juntamente com a dessecação para plantio de culturas anuais. Também pelo fato de ter uma boa solubilidade e uma alta disponibilidade do nutriente. Para culturas perenes, pode ser aplicada na projeção da copa ou também pode ser utilizada juntamente com os defensivos em aplicação via solo. Essa fonte também pode ser utilizada como aplicação via foliar em diversas culturas. Pessoal, ao longo desse vídeo, a gente viu a função do boro nas plantas, vimos também sobre as suas deficiências, vimos as principais fontes de boro disponíveis no mercado, vimos suas características e vimos como utilizá-las na prática, como utilizá-las da melhor maneira. Pessoal, é muito importante a gente saber quais são as diferentes fontes de boro disponíveis no mercado, saber também identificar a deficiência de boro nas plantas, saber qual que é a função do boro na planta, para a gente poder trabalhar de forma mais assertiva. Sabendo disso, a gente vai conseguir fazer um melhor posicionamento, vai evitar perdas por lixiviação, por fitotoxicidade. É um fato que depende da dose e da forma de aplicação, pois a dinâmica do boro no solo é muito complexa e pode ser alterada por vários fatores, como excesso de calagem, matéria orgânica, textura do solo. A gente precisa observar tudo isso antes de fazer uma recomendação ou antes de estar utilizando uma determinada fonte de boro. Por isso, pessoal, não existe uma melhor ou uma pior fonte de boro. Existe a fonte que vai melhor se adequar às suas necessidades, à sua realidade, ao que eu falei, ao tipo do seu solo, ao seu manejo, como que está o pH do seu solo, como que está a microbiota do seu solo, a textura do seu solo, se é um solo mais argiloso, se é um solo mais de textura média, se é um solo mais arenoso. Então são vários fatores, pessoal, que vai influenciar na hora da gente estar utilizando uma determinada fonte. Enfim, pessoal, são vários fatores que a gente tem que avaliar antes da gente estar utilizando qualquer fonte de boro aí, seja ela via solo ou seja ela via folha. A gente precisa primeiro uma orientação de um técnico, de um responsável técnico, de um agrônomo, para a gente estar fazendo a melhor recomendação possível, para a gente estar fazendo a recomendação mais assertiva possível. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, comenta, compartilha, se inscreve no canal e para mais informações, dúvidas ou consultoria, link na descrição do vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.